Olá, empreendedores e entusiastas do progresso. Obrigada por acompanhar a gente em mais um episódio do podcast Negócio de Sucesso. Eu sou Maria Gal, apresentadora, atriz, empreendedora e também sou anfitriã nessa jornada de troca de ideias sobre negócios. Hoje com dois convidados escolhidos especialmente para enriquecer um dos 8 episódios que viveremos juntos. Gestão de negócios, tecnologia, empreendedorismo feminino, educação financeira, empreendedorismo social, marketing digital, meio ambiente e networking. Esse é um dos episódios que eu estava também ansiosa para trazer aqui para vocês junto com a GetNet. E o tema de hoje é empreendedorismo e educação financeira, E com certeza essa troca de ideias vai trazer aí insights que vão mudar o seu jogo nos negócios. Então, antes de apresentar para vocês os nossos convidados do dia, já deixa aqui, o seu comentário, compartilhe com a sua rede, a nossa hashtag Negócio de Sucesso e para garantir que você não perca mais nenhum episódio, se inscreva agora mesmo, gente. Nós queremos saber o que vocês estão achando. Quais são as expectativas e quais foram os aprendizados que tiveram com os temas que a gente já trouxe por aqui, tá? E para falar sobre o tema de hoje, nós selecionamos à risca nossos convidados. Mas eu vou pedir para eles mesmos se apresentarem. Por favor, primeiro, Luciana. Tudo bem, Gal? É uma honra estar aqui para falar desse tema que tanto me empolga. Sou empreendedora, sou mulher e trabalho fortemente com a educação financeira, porque não há como falar de finanças, de produtos financeiros, de investimentos, sem falar que o empreendedor, o empresário, ele esteja educado financeiramente. Tanto para que ele tenha aí uma vida melhor, tanto para que os negócios sejam negócios de sucesso efetivamente. Com certeza. Qual é o nome da sua empresa? A minha empresa é a RV4 Investimentos. E ela presta uma consultoria, é isso? Como é que é? Sim, a gente olha o cliente por todos os ângulos, né? Então, desde ali o empresário, pessoa física, até o negócio, quando ele se estrutura, as necessidades que ele tem de acesso ao crédito, a organização que ele tem, a gestão de caixa, porque é um dinheiro que não dá para ficar parado também na conta. A gente vai também ali buscar dinheiro quando esse empresário precisa, né? Para o endividamento, que ele seja saudável. Tem Sim. as dívidas ruins e tem as dívidas muito boas, que podem levar aí o negócio para um outro patamar. Sim, sim. Olha, depois quero saber sobre esse negócio das dívidas boas. Eu sou uma pessoa que tenho dificuldade para ter dívidas, mas ao mesmo tempo eu sei que às vezes é importante você se endividar para fazer o seu negócio crescer. Exatamente, né? Porque o capital de terceiros, ele pode levar a gente para um outro patamar, que de repente Sim. por falta de dinheiro, por falta de capital, né? E tem cases maravilhosos, por exemplo, de mulheres que começaram ali sem nada, com capital próprio, mas que quando recebem um investimento, aí é um salto. Aí é exponencial, né? Empregam muitas outras pessoas, levam a riqueza ali para a comunidade, para o entorno. Então, realmente, quando a gente fala de dívida boa, eu estou ajudando não só uma pessoa, mas uma comunidade inteira, muitas vezes. Maravilhoso. E você, Marco? O que é que você conta? Prazer em estar contigo, Prazer. Gal. Eu tenho uma empresa de consultoria chamada Aldas, né? Antes disso, trabalhei 10 anos no Pactual, que foi um dos grandes bancos de investimento do Brasil. Fundei a minha empresa 10 anos atrás, com outro sócio também daquela época. A gente trabalha com uma consultoria focada em 3 pilares. Governança, que é a convivência de sócio. Planejamento estratégico, né, que é definir para onde, como, com que ferramenta, com que time, com que recurso. E a parte do capital, exatamente obter esse recurso para poder fazer o empresário, né, atingir o seu objetivo. E na parte do capital, a gente atua tanto na parte de financiamento como na parte de compra e venda de companhia também. Já deu para ver que podemos criar aqui expectativas altas sobre o tema de hoje com esse time, né? Mais uma vez, a GetNet trazendo aí o melhor conteúdo, assim como traz o melhor portfólio de serviços e equipamentos para o seu negócio físico ou digital. Quero saber o seguinte, vocês já pegaram aí a caneta, o papel? Então, vamos começar, tá?
Na maioria dos casos aqui no Brasil, o empreendedorismo surge a partir de uma necessidade, né? Inclusive, até eu também, quando empreendi, foi justamente por necessidade. Eu queria entender o que é preciso aprender sobre finanças desde o início, mesmo nessas situações em que os recursos ainda são poucos. Sim, a primeira coisa é realmente separar o que é a GAL pessoa física, o que é o empresário pessoa física, Sim. do que é a pessoa jurídica, porque não é a mesma coisa, ainda que seja ali aquela empresária, né? A empresa normalmente começa nesses casos de necessidade com uma única pessoa, mas mesmo nesses casos eu preciso entender que eu tenho que separar logo de início. E a formalização, Gal, ela também é muito importante. Então, quando eu recebo ali todos os pagamentos, né, que a minha empresa ela precisa, por exemplo, por uma única maquininha, num único CNPJ, que eu tenho tudo aquilo ali internalizado, fica muito mais fácil de vir para o segundo momento, que é o controle. Porque quando eu controlo, eu sei dizer se o meu negócio realmente é bom ou se ele não é bom. Sim. Se ele está trazendo recursos ali aceitáveis, se a margem de contribuição é boa, porque muitas vezes, se você ali bagunça tudo, aí o seu negócio pode ser muito bom, mas você pega o dinheiro e vai lá, compra as coisas no supermercado para sua casa, coloca ali, né, tudo que é pessoal dentro da empresa e de repente não é o negócio que é ruim, é você que está ali desviando os recursos, está sangrando a sua própria empresa. Então, desde o início, é separar, é entender que eu preciso de um capital de giro. Então, muitas vezes a gente pega ali um serviço, quem trabalha com serviços, né? Pega um serviço legal, recebe uma grana legal, tem que entender que eu vou ter momentos ali que eu não vou ter aquele fluxo entrando, da mesma forma que quem trabalha com comércio. Sim. Eu tenho a sazonalidade, eu preciso entender que eu tenho que deixar ali um pouco de reserva para que eu consiga sobreviver nos períodos mais escassos. Até o cartão de crédito é importante que tenha um cartão da empresa e o pessoal ou pode misturar? Não, é fundamental que seja separado, né? E ali na sua carteira você vai precisar entender, puxa, hoje eu vim para uma viagem de trabalho, eu vou usar o meu cartão corporativo, porque isso faz parte ali do negócio. Agora, quando eu vou para a minha atividade de lazer, eu vou sair com a minha família para ir ao cinema, eu vou comprar pipoca com o meu cartão pessoal. Sim. Então, eu tenho que ter isso muito claro e separado, porque senão, né, quando eu olhar lá a fatura e o endividamento da empresa também, eu vou lá olhar um valor de gasto no cartão e eu vou entender que a sua empresa está se endividando e de repente não está. Você não tem nada tomado e isso pode comprometer ali o acesso a capital. Entendi. E para você, Marco? Eu tenho uma palavra de consolo para os bagunceiros pequenos. Eles estão juntos com os bagunceiros gigantes. A gente vê esse erro clássico, ele não depende do tamanho do empresário. Então, ele tem a ver um pouco com a governança que ele aplica ao seu negócio, né? O que é a governança? São as boas práticas, até onde vai o empresário, onde começa a pessoa física, né? E o que ela comentou muito interessante é, eu tenho que entender o meu capital de giro, eu tenho que entender que mesmo num mês bom, pode ser que eu não tenha uma recorrência daquele lucro. Então, é importante o cara ter um orçamento, entender o que é a previsão dele para o ano. Bom, eu vou ter tanto de receita, eu preciso de tanto de giro, eu acho que vai dar tanto de lucro. Então, não antecipa o lucro. Vive o seu dia a dia e de tempos em tempos você pode estar dando uma olhada, uma fotografia, dizendo, olha, agora eu posso retirar tanto disso para o meu benefício pessoal e para a minha formação patrimonial. Sim. Quando você começa a conviver com essa promiscuidade, entre aspas, você não consegue entender se a companhia está sangrando pelo giro, sangrando porque está crescendo, sangrando porque você tomou dinheiro demais no mercado, não pagou a dívida, ou porque você está formando um patrimônio pessoal sem ter a proporção com o resultado do lucro daquela companhia. Então, eu acho que ter um orçamento, uma disciplina de entender, olha, a companhia vai dar tanto, eu vou tirar tanto por mês no máximo, e aí de tempos em tempos eu faço uma checagem do tipo, olha, agora eu posso retirar mais? Ela deu o lucro que eu imaginava. Sim. Posso tirar. Olha, não deu, vou ter que injetar. Vou tomar um dinheiro em banco, tem que devolver. Então, acho que criar uma disciplina de planejamento e orçamento e, a partir dele, entender o quanto você vai ter de retirada de verdade é fundamental. A turma raramente faz isso, então tem que criar um conceito, uma disciplina para ter isso anualmente, bianualmente. E aí sim você vai, a cada semestre ou anualmente, entendendo a sua possibilidade de fato, retirar aquele dividendo, aquele lucro e aí
formar patrimônio. E é por isso que também é importante que o empresário defina um prolabore, que ele defina qual vai ser a retirada mensal para levar o leite das crianças e não ficar desesperado em sangrar dessa forma, né? Então, quando eu coloco um prolabore e eu olho aquilo ali e retiro aquilo que é para minha sobrevivência, né, e deixo para distribuir os resultados quando eles efetivamente acontecerem, eu consigo criar ali uma empresa mais sustentável que tenha ali uma vida longa. E um ponto assim muito importante é que a gente usa um termo super bonito, né, que é o budget, o orçamento. Mas efetivamente você colocar no papel, puxa, quanto que eu vendo todos os meses? Qual que é a minha média de vendas? Quanto que eu preciso de recursos para comprar ali o meu estoque, né? E quanto tempo leva ali para o meu cliente me pagar? Então isso é o básico, porque assim você consegue olhar o futuro e se planejar a partir dali. Sim. Dentro desse contexto, o Prolabore é bom, quer dizer, bom não, né? Porque eu entendo que é de empresa para empresa, mas é aconselhável que seja até quanto % da receita? Sim, o Prolabore, no fundo, assim, tem muito a ver com quanto você pagaria lá na sua empresa, quanto você pagaria para uma GAL se você estivesse empregando, qual que é o valor de mercado que essa GAL cobraria. Quando a gente começa uma empresa, né, a gente que veio de mercado financeiro, de banco, começa a empreender, é óbvio que não dá, e talvez assim também, né, quando você sai ali de uma baita marca te contratando e você monta a sua companhia, num primeiro momento é difícil você conseguir manter a mesma retirada. Sim. Mas é importante que a gente saiba isso, até para que a gente possa comparar. Vale mais a pena eu trabalhar para a minha empresa ou trabalhar para o mercado me traz ali muito mais ganhos. E quando a gente fala do Prolabore, é em cima dele que a gente paga o INSS do empreendedor. E muitos, né, existem aquelas famosas frases, isso não será suficiente, tudo mais, mas muitos empresários têm o INSS como única fonte ali de seguro. E ele vai ter a aposentadoria dele baseado ali naquele que ele coloca. Então não adianta, vou tirar um salário mínimo, 2 salários mínimos, isso é totalmente incompatível, né, a sua função com aquilo ali que você está efetivamente exercendo. Sim, com certeza. Agora, Marco, de acordo com a sua experiência nos mais diversos tipos e tamanhos de negócios, quais são os principais desafios financeiros que os empreendedores enfrentam? Como é que é? Então, eu acho que puxando o gancho dela, o desafio ele é interessantemente, curiosamente igual, independentemente do tamanho. É muito comum você ver gente que fatura 1 milhão, 50 milhões, 300 milhões por ano, sem saber o seu capital de giro. É mesmo? Sem saber calcular o seu capital de giro. E aí, só pegando o gancho dela, quando você olha o seu Prolabore, ele deveria ter um chapéu diferente assim, ó. Eu, como dono, se eu fosse contratar a mim mesmo como executivo, quanto que eu me pago? Então, eu tenho que toda hora estar botando o chapéu de dono, chapéu de executivo. Chapéu de dono, chapéu de executivo. Quando o cara começa a misturar, ele ou ela, que ele está fazendo as duas coisas ao mesmo tempo, ele vai lá e sangra a companhia. Então, ele compra um carro, ele compra uma casa, né, toma um dinheiro a mais. Então, a questão é, qual é o teu orçamento? No meu orçamento é isso que eu estou imaginando. Eu faço uma checagem trimestral se meu orçamento está acontecendo. Eu estou vendendo a receita que eu estava vendendo na margem que eu queria, o capital de giro é aquele mesmo, o meu cliente está me pagando ou eu tomei uma inadimplência, né? Esse semestre foi sensacional. E o próximo vai ser igual? Então tem que ter primeiro uma análise do que você espera, saber medir, controlar. Quanto você vai se pagar? Eu vou me pagar como executivo. A cada 3 meses, 6 meses, 1 ano, eu me pago como sócio. Eu tenho que conviver com essas duas coisas. Sim. Aí você tem uma outra discussão que é formação de margem. Formação de margem, estoque... O que é formação de margem? Como que eu vou comprar esse copo aqui, comprei ele por R$2. Eu consigo vender por R$5? Beleza, então eu vou ter uma margem de 5 menos 2, R$3. Certo. Essa margem ela é real? Eu vou conseguir de fato vender isso aqui por R$5 se a minha concorrência está vendendo por R$4,50? Ou se agora a nova moda não é mais esse tipo de coisa, é um copo de plástico que é R$2,80. Então entender a sua concorrência, entender se você tem um fornecedor que pode dar uma vantagem competitiva em termos de margem, aí você começa a ter discussões de importação contra a matéria-prima nacional, contra o produto nacional, mas se eu vou importar também eu tenho uma questão de giro, que eu também tenho que bancar na frente. Então o empresário tem que ter uma ciência de
quais são os produtos que ele está comprando ou serviços que ele está entregando, a formação desse custo, o controle desse custo, a apuração desse custo, entender o seu concorrente, como é que está o mercado, meu produto, o meu serviço tem apelo, né? Eu consigo entregar esse orçamento para o ano ou é só uma fantasia, né? A cada quanto tempo eu tenho que medir esse negócio? Gente, é muita informação. Muita. Você falou de capital de giro, né? Que das pequenas até grandes empresas não sabem calcular. Como é que calcula o capital de giro? Se você perguntar para 50 pessoas como é que ela calcula o giro, ela nem sabe o que é. O capital de giro, ele é basicamente uma discussão de o que tem de meu dinheiro na sua mão e o que tem de dinheiro seu na minha mão. Eu vou contar um caos. Posso contar um caos? Claro, todos. Anos atrás, 50 mil anos atrás, eu tinha uma namorada e ela comprava joia para vender para o pessoal. Estava ali empreendendo. E um dia ela chegou chorando. Acho que me roubaram. Eu falei, como? Não, porque eu tinha tanto de dinheiro e vendi e... Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Eu falei, não, calma. Peraí. Você vendeu para quantas amigas? Tá, amiga. Tá. Quanto que ela te deve? Tá. Você comprou quanto de joia, ou semi-joia para vender? Comprei tanto. Então, o seu dinheiro tá, em parte, com as suas amigas que ainda não te pagaram, em parte, tá no teu estoque. Sim. Né? E se você está devendo para quem você comprou, você vai fazer um mata-mata. Então, a sua amiga te deve, esse dinheiro está voando. O dinheiro foi consumido pelo estoque, você deve para alguém. Então, esse jogo de contas a receber, que é o que você me deve, estoque, que é o que eu comprei, e quanto que eu dei para o fornecedor, essa combinação chama capital de giro. Sim. E esse capital de giro também ele muda todo mês. Então, por exemplo, se você é um cara varejista, no pré-natal, você tem um pênalti de capital de giro, você está comprando mais estoque. Né? Então, o capital de giro tem que ser calculado toda hora, ele muda toda hora e as pessoas têm que entender como que ele impacta no fluxo de caixa da companhia. E um outro negócio, só para deixar o pessoal bem confuso e bem interessado em aprender mais, você pode ter, por exemplo, ciclos da tua companhia onde você está dando caixa, mas não está dando lucro. Porque como o capital de giro ele aumenta e diminui, ele flui ou não o caixa para a companhia. Então, eu posso ter, por exemplo, uma companhia, uma empresa de qualquer estágio, onde ele está super crescendo, está dando lucro, mas ele está consumindo dinheiro em abrir loja, em contratar time. Então, eu posso... Está aí a brincadeira de você quebra no crescimento, quebra no sucesso. Porque eu posso ter uma loja, tive sucesso, opa, estou me sentindo bem. Sim. Faço uma outra loja, abro, faço reforma, retrofit, contrato gente, reformo isso, compro equipamento. Então, apesar de eu estar dando lucro, eu estou consumindo o meu caixa. Sim. E eu posso quebrar no crescimento. E a gente tem um monte de história de gente que com sucesso, e apesar do sucesso, ou por causa do sucesso... Quebrou porque cresceu muito. Então, também uma outra discussão que a gente baralha aqui, que é, além de você ter que entender o seu capital de giro, o capital de giro e o investimento, essas duas coisas consomem a sua banda de dinheiro. Então, o empresário, quando está crescendo, e a gente vê isso muito nos clientes nossos, pô, meu dinheiro está aqui, eu estou há 20 anos trabalhando no negócio, há 15 anos trabalhando no negócio, e eu estou rico no papel. Sim, você está rico no papel porque você continua crescendo todos os anos o dinheiro é reinvestido na companhia, seja ela o tamanho que for, trazendo mais gente, contratando serviço, contratando software, reformando o escritório, né? Abrindo uma nova loja, e com isso aquele dinheiro que você deveria botar para você e comprar a sua casa, você está botando no negócio. E ao botar no negócio, você não bota no seu bolso. Sim. O que o empresário faz? Como ele fica chateado, ele ou ela, que trabalhou muito e merece, ele além de investir no negócio, ele também retira. Quando ele faz essas duas coisas ao mesmo tempo, acontece o quê? Vai quebrar. Exato. Entendi. Agora, você quer falar, né? Tem uma pergunta. Vai pegar o gancho. Para não fugir. Vai pegar o gancho. O capital de giro é bom ter ali equivalente a 3 meses, não é? O capital de giro, ele tem uma regra de dedão, que é bom você ter um X tempo, né? Que você tem dois conceitos. Eu tenho o conceito do caixa mínimo que eu deveria ter. O caixa mínimo é isso. Puxa, eu deveria ter um dinheiro em caixa tal que me aguente 90 dias ou 60 dias. Isso é o conceito de caixa mínimo. Tá? E o empresário e a empresária, não depende do tamanho dele, eles têm essa confusão. O caixa mínimo é isso que você fala. Puxa, era ideal você ter 90 dias de caixa mínimo. Perfeito, eu também concordo. O capital de giro é uma outra discussão. É o quanto do dinheiro está consumido nesse ciclo operacional.
que é o contas a receber, que é o meu dinheiro que está na rua. As pessoas me devem, ele me deve, ela me deve. O estoque, então eu paguei e comprei estoque. Então essa brincadeira do dinheiro está empregado no contas a receber e no capital de giro, menos que eu devo a alguém, aquilo é o conceito do capital de giro. É um dinheiro que deveria estar no meu bolso, mas está dentro da operação. E o caixa mínimo é o quanto de dinheiro que eu estou confortável por política minha interna, seja eu dono de uma franquia, dono de uma padaria ou de uma loja de cosmético, e um cara bilionário da fazenda. Então eu tenho sempre dois conceitos. Um é o caixa mínimo, Entendi. que eu tenho que ter para tocar, e o outro aqui que é o capital de giro, que é o dinheiro que eu empreguei na operação. E o que eu empreguei na operação? Comprando estoque, financiando o meu cliente. Esse dinheiro não está no meu bolso, ele está por aí, etéreo. Um dia ele volta para mim. Quando que ele volta? Quando o ciclo operacional volta. Eu comprei o material, vendi, financiei o cliente, ele foi lá, me pagou, voltou o dinheiro. Esse tempo é 60 dias, 90 dias, dependendo do cliente, dependendo da operação, é 120 dias. Se eu faço uma importação de um produto lá no exterior, ele demora. Né? Se eu sou um cara que abriu uma indústria, até fazer o payback dessas coisas. Se eu sou um agricultor, também tem o seu tempo. Né? Então, o capital de giro tem a ver com o ciclo da minha operação. Quanto mais curto ele for, melhor, porque o dinheiro vem e volta. Entendi. O caixa é quanto que eu estou confortável de ter no mínimo. Tem gente que fala assim, para mim 30 dias está bom. Tem pessoas mais conservadoras que dizem, não, para mim 90 dias é o mínimo, né? Então, esses dois conceitos sempre... Eu estou trabalhando com 90 dias na minha empresa. Isso. Que é assim, eu sou a Gal. Eu quero ter 90 dias de caixa, porque eu quero passar por flutuações. Eu posso ter um janeiro fraco, por exemplo, porque um pós-natal é sempre um janeiro ruim de negócio. Eu quero ter um dia para passar tranquilamente ali. Então, você vai trabalhar dois conceitos, que é caixa mínimo e capital de giro. Caixa mínimo é, se a companhia parasse de tocar as coisas hoje, eu tenho que pagar o meu time, né? Eu tenho 90 dias. O capital de giro eu tenho o dinheiro meu empregado no ciclo operacional como um todo. Lu, E só para completar essa questão do capital de giro, né, é muito assim, é fundamental que eu saiba negociar prazos com o meu fornecedor e que eu também avalie qual é o prazo que eu concedo para o meu cliente. Então, quando eu negocio mal com o meu fornecedor e pago ali à vista, e aí quando eu estou no varejo, alguém vem ali comprar uma mercadoria, eu pergunto de imediato, você quer parcelar em 10 vezes sem juros? Eu estou alongando este meu ciclo. Então, eu preciso entender porque esse descasamento é que vai gerar a necessidade do capital de giro, né? A mesma coisa, eu estou prestando um serviço e de repente ali eu tive que voar, tive que me hospedar, tive que andar de um lugar para o outro, né? E de repente ali vão me pagar daqui 60, daqui 90 dias, então eu estou descasando as duas coisas. entendi. É muito bonito, mas tem que estar na conta. Exatamente. Tem um caso clássico, posso falar que o nome da empresa que já é velho e sabido. Né? Quem é alguém aqui nunca comprou um sapato na Netshoes? A Netshoes ia lá, financiava você, era uma maravilha. Só que o ciclo operacional dela era horroroso. Por quê? Você pagava em X vezes e ela comprava o estoque à vista para poder ter margem. Então, ela tinha que ter grana para ser consumida nesse capital de giro. Sim. Então, quando você está financiando o seu cliente, é muito bom, mas você tem que entender qual é a consequência desse financiamento, que é o que ela está comentando. E neste momento de juros altos, significa que você vai pagar caro pelo dinheiro. Então, quando eu tenho ali um capital circulante, né, líquido, que deveria ser um valor suficiente para ter essa tranquilidade, quando eu inverto as coisas e eu devo mais no curto prazo do que eu tenho para receber ali dentro dos 30, dos 60, dos 90 dias, eu vou ter que tomar dinheiro emprestado. E quando eu tomo dinheiro emprestado para o curto prazo, que é a conta garantida, o limite do cheque especial, né, a antecipação também vai entrar ali, quando vira aquela coisa que deixa de ser saudável, porque para tudo eu preciso pegar dinheiro emprestado, né? Então tem algo errado, que eu acabo pagando muito mais caro do que a margem que o negócio me traz. Sim. O ideal é ter essa renda mínima que você falou? Como é que chama? Caixa mínimo investido, por exemplo, né? Sim, mas o seu caixa mínimo investido, ele vai te dar uma Selic, que é 12%, 13%. Sim. Uma conta garantida, um desconto qualquer, ele vai te cobrar 2 vezes isso. Então, o ideal é que você, quando venha financiar o seu cliente, né, você possa botar os juros que você está tomando no mercado para poder a conta funcionar. É um exemplo matemático simples.
Se eu estou tomando o dinheiro no banco ou numa operação qualquer, a Selic mais 5%, eu tenho que parcelar para o meu cliente cobrando um Selic mais 6%, mais 8%, para que eu receba o dinheiro dele e pague o dinheiro que eu tomei no banco para financiá-lo. Sim. Então, essa discussão ela é importante, porque senão a matemática não fecha. Sim. A conta não fecha. Mas quando a gente fala de caixa líquido ou de reserva de emergência ou de oportunidade na pessoa física, isso sempre tem que estar investido num ativo líquido, em algo que não seja ali muito volátil. Sim. E que eu consiga ali ter segurança que aquele recurso eu não vou perder. Então, nem na pessoa física, nem na jurídica, neste momento de Selic elevada, eu não posso deixá-lo na conta sem que ele esteja investido, rentabilizando. Uma renda eu estou fixa, perdendo dinheiro. fundo. Renda fixa, Tesouro Selic, né, um CDB de liquidez ou num fundo DI. Aí tem vários fundos bons que não têm taxa de administração, seguros e que me trazem aí pelo menos, né, 12,25% aí ao ano. Sim. Então é um dinheiro relevante que não dá para deixar na mesa. Sim. E investir em dólar, por exemplo, em renda fixa dos Estados Unidos, tesouro, vale a pena também? Quando eu tenho aqui, né, eu já estou ali com o meu negócio estabilizado, na pessoa física eu estou estabilizada, já tenho uma diversificação de carteira, eu quero aproveitar esse momento de dólar baixo, diversificação de portfólio, eu penso que sim, vale muito a pena. Agora, quando eu falo da empresa, se eu tenho uma ponta em dólar, puxa, eu tenho recebimentos em dólar, eu não recebo só em reais, eu faço serviço fora, faz muito sentido. Agora, quando é uma empresa que ela deve em reais, né, ela recebe em reais, qual que é o motivo dessa diversificação? Porque eu corro um risco de pegar o caixa da empresa e vou investir em dólares. Isso serve também para ações, para bitcoins, para, por exemplo, falar de fundos imobiliários, e aí eu preciso do caixa líquido, eu preciso ativá-lo, preciso usá-lo, e eu posso ter ali uma grande perda pela volatilidade de mercado. Sim. Sim. Agora, na visão de vocês, como que uma boa educação financeira pode ajudar a enfrentar esses desafios? Marco. Eu acho que é absolutamente fundamental, né? A gente lá na Aldas, a gente faz alguns produtos focados para o pequeno e médio empresário, que é o Aldas League On Demand, que são cursos aí para trabalhar uma informação, uma capa mínima do negócio. Sim. E aí essa capa mínima de entender o negócio na Aldas, ele compreende o planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele deriva para uma discussão de orçamento e o orçamento deriva para uma discussão de gestão de caixa. Então, eu acho que o empresário entendendo o que é um planejamento, que deságua num orçamento, que deságua num fluxo de caixa, ele vai entender exatamente o que ele tem na mão. Na parte do empresário específico para a parte financeira, conceitos básicos, por exemplo, de DRE, que é demonstrativo de resultado, entender o balanço. Muitas vezes o empresário ou empresária, ele tipicamente brasileiro, ele tem uma pegada comercial. 95% do empresário brasileiro, ele tem uma pegada comercial. É alguém com tino, com garra, com vontade, são heróis e heroínas. Sim. Né? E eles relegam a parte do financeiro para um contador que ele paga um salário mínimo e fala com o contador a cada 6 meses. É o clássico do empresariado. Então, tem uma parte importante, tão boa quanto, tão importante quanto a parte comercial, que fez esse empresária chegar até lá, tipicamente o tino comercial, fez a Gal chegar até lá. Né? Não foi a Gal contadora, foi a Gal. Que vai lá vender, que vai vendedora, lá... guerreira, foi lá. Essa... Isso. Né? Tomou não, tomou sim. Sim. Tem uma certa hora, por exemplo, entendi, eu já cheguei num certo nível, eu preciso me educar financeiramente. Porque é esse tipo de gargalo que vai impedir a Gal, o empresário, a empresária, né, e outras pessoas que têm um tino forte comercialmente, mas essa parte financeira vai limitar ela para o próximo estágio. Porque ela não sabendo isso, ela não está entendendo a consequência do caixa e do sangramento de caixa na expansão. Mas ela pode também colocar uma pessoa do financeiro para isso, né? Porque eu sou da área criativa. Exato. Eu converso com a minha do financeiro que ela faz esse DRE aí, eu vejo, gente do céu. O que é isso? Tá me xingando. Ela que tem que fazer essa conta, porque eu não sei. Eu vou te contar uma história rápida, maravilhosa, de uma mulher genial, cliente minha. Ela toca uma empresa de engenharia. Ela é advogada. Então, eu acho que a sabedoria dela e a inteligência dela, ela está entendendo onde ela é ruim. Sim. E, sobretudo, assim, eu sou ruim nisso. O que ela faz? Espera aí.
Eu vou pegar Bota você. um especialista ali naquela área. Isso. Aí você vai ter que trabalhar o quê? Bom, aí eu tenho que ter um orçamento para caber essa pessoa que vai me ajudar. Sim. E essa pessoa que vai me ajudar, ela tem que ser relativamente barata. Ou seja, eu estou te pagando para você me ajudar e você me ajudando, o meu salário que eu te paguei está valendo a pena. Sim. Está valendo a pena, porque tem 2 tipos de sangramento. O que eu estou vendo, né? Pagar o salário da pessoa sangra meu bolso, porque diminui o dividendo no final do ano. Sim. Mas não pagar uma pessoa com competência, eu estou sangrando uma coisa que eu não estou enxergando. Porque ela poderia estar contribuindo em áreas que eu não tenho, e ao não contribuir, eu deixo de ganhar. Como é mais difícil entender o que eu não vejo do que eu vejo, o que eu faço como empresário? Não contrato. Então, você tem o time fraco, também te sangra. Sim. Só que você não vê. Você pagar, você sangrou, você sentiu. Mas você não tem uma competência do seu lado, você muitas vezes não percebe essa falta. Você vai perceber ao longo do tempo. Então, você falou uma coisa muito interessante, né? Eu sou H. Bom, eu não quero perder tempo com isso, porque eu quero focar em outras coisas. Então, eu vou ter competências complementares dentro da minha organização para a gente atuar como um todo. Então, eu vou ter uma boa contadora, um bom time financeiro e administrativo. Eu vou continuar tocando a companhia como presidente, né? Você, Sim. Mas eu tenho que ter um time mínimo, né, que entenda minimamente das questões da companhia. E o que são um time mínimo? É uma pessoa que entenda minimamente de planejamento, que entenda minimamente de orçamento, que entenda minimamente de comercial, de venda, de funil. Então, você tem que ter um grupo de pessoas que, junto com o financeiro, não vão dar gargalo. Qualquer uma dessas peças faltantes, né, além da financeira, vai dar um gargalo de negócio. Como um todo. Você concorda, Lu? Falando especificamente da educação financeira para o empresário e agora para a empresária, empreendedorismo feminino, veio à tona agora vários casos, né, de empresárias do ramo artístico que delegaram integralmente para o marido, e é muito comum ainda no Brasil, infelizmente, essa delegação integral para o companheiro, né, e delegação também dos negócios. Sim. Então chegou no momento que elas não tinham a menor noção de quais eram os contratos, como eles eram negociados, quanto tinha de patrimônio e o pior, sabe, Gaudi, qual era o endividamento que elas estavam ali assinando e sendo responsabilizadas por eles. E acaba sofrendo esse abuso patrimonial também. Exatamente. Então, na minha visão, como empresária, como educadora financeira, o mínimo você precisa conhecer. Você precisa ali, você entender se o meu negócio está dando resultado ou se ele não está. Você precisa entender de investimentos de uma forma ter básica. Reuniões, sei lá, semanais, quinzenais, mensais, Exatamente. E ter os grandes números em mãos, né? Eu trabalho no mercado financeiro há 27 anos, estou completando no ano que vem 28º ano. E assim, muitas vezes a gente vai visitar um cliente que está pedindo recursos e quando você fala com o dono do negócio, aí negócios pequenos, médios e muito grandes, e você pergunta assim, qual que é aqui a sua receita operacional bruta? Ah, eu vou ver com o meu contador. Qual que é a sua margem de lucro? Ah, eu vou ver com o meu contador. Qual que é o seu endividamento? Cara, eu vou ver com o meu contador. Então, você não está dominando o seu negócio. Então, eu penso que é muito importante, assim, se aventurou, teve êxito, né? Dedica um pouquinho de tempo para entender isso. Onde está sendo investido o meu dinheiro? Eu estou me endividando? O que está sendo dado como garantia? Porque muitas operações de crédito, elas exigem ali uma garantia, que às vezes é a tua casa, Sim. é o teu carro, é a tua empresa, e é um contrato que você firmou. Então, quando eu deixo de uma maneira muito ampla, né, é fundamental que eu tenha pessoas competentes, pessoas que tenham essa complementariedade, mas eu preciso ali, né, me esforçar para entender ali o básico, para que eu não passe por uma situação assim. Sim. Agora, Lu e Marco, quais são os indicadores financeiros mais importantes para se considerar durante a jornada empreendedora? Sim, eu penso que a primeira coisa, assim, tá dando lucro o negócio? Ele me dá lucro ou não dá? Porque muitas vezes o empresário ele também se engana. Mas é bom medir né? isso
Porque, assim, desculpa te cortar, mas é bom ter essa medida por qual período? Porque pode ser que um mês dê, um outro não. Né? Quando a gente olha exercício, a gente olha um ano, né? Normalmente a gente olha um ano e as empresas maiores fazem ali os balancetes trimestrais. Então, eu também consigo perceber, frente ao orçamento que o Marcos colocou, se eu estou aderente ou não. Eu planejei que eu venderia tanto e teria tanto de lucro. Eu cheguei ali no terceiro mês e não aconteceu aquilo, ou eu comprei mal, ou eu vendi menos, ou eu me endividei e estou pagando um custo financeiro elevado ali, que é o custo do serviço da dívida está muito alto, né? Mas eu preciso saber, dá lucro ou não dá? Senão, muitas vezes, a gente vê ali empresários se enganando e o negócio nem é tão bom quanto ele acha que é, né? Porque quando a gente fala aqui, né, de resultado operacional antes dos lucros e dividendos, né, que é o que a gente chama de EBITDA, puxa, o seu negócio sem o custo da dívida, ele é bom, né? Você tem eficiência operacional, porque pode ser um problema de fluxo de caixa, pode ser um descasamento, mas ele é um negócio bom. E o que mata mesmo a empresa, sabe, Gal, é o fluxo de caixa. Então, não é assim, só dá lucro ou não dá, é a forma que as coisas se movimentam no seu caixa. Entendi. Puxa, o dinheiro entra depois que eu tive que fazê-lo sair e aí eu preciso tomar dinheiro emprestado, porque eu não tenho ali, né, fôlego para passar por essas situações. Tem uma frase sábia de um amigo meu que ele fala assim: você pode mentir para todo mundo, menos para o caixa. Você pode manipular a receita, você pode fazer o que você quiser, pode fingir para você mesmo, mas o caixa você não mente para ele. Tá lá, você vai pegar o extrato do banco, pau, acabou. Quanto entrou, quanto saiu. Não pode, você não consegue mentir para o caixa. Contra números não há argumentos. Esse não tem jeito. Então, essa é uma parte mais importante. E a questão do financeiro, tanto quanto a questão comercial, né, como eu já falei, 90% das pessoas são comerciais. A pessoa... 90%? 90% do cara empresária, ele vem com o tino comercial. Você diz, eu sou um contador, então eu quero ser um grande empresário. Não, você tem grandes empresários que depois se associaram com pessoas que tinham um saco, porque é chato. Sim. A contabilidade é chato, mas é importante. Então, o que a Lu comentou, que é capital de giro, ciclo, sazonalidade, margem bruta, entender seu estoque, né, porque tem estoque que é perecível, o cara tem um supermercado, né? Tem o tema que você levantou, que seria a periodicidade do negócio. Sim. Quando você pega, por exemplo, o comércio, quando você está olhando agora novembro, dezembro, muitos negócios, em novembro, dezembro, ele fez quase que o resultado do semestre. Porém, o janeiro, fevereiro dele vai ser ruim. Sim. Então, a sua colocação foi, como que ele deve medir? Então, ele deve dizer, olha, eu vou fazer esse ano, o ano de 12 meses, ele vai ter, o primeiro trimestre responde por 10% do negócio, porque eu sei que o último trimestre responde por 45% do negócio. Então, você também tem pesos diferentes ao longo dos trimestres. Sim. Porque dependendo do seu negócio, o último trimestre, por exemplo, foi muito importante. No caso, por exemplo, no varejo tradicional, onde vai ter consumo, você vai ter uma Black Friday, você vai ter um Natal. Então, quando o empresária for fazer o ano dela, também não é homogêneo. Não é vender a mesma coisa dividido por 12. Eu tenho momentos diferentes de venda, eu tenho ciclos do capital de giro também que vão diferir. Se eu estou vendendo muito em dezembro, eu comprei muito em outubro. Então, em outubro, eu tive que comprar um monte, sangrou meu dinheiro, vendi pouco. Em dezembro, eu vendi, recebi o dinheiro. Em janeiro, tem um mês fraco de novo. Então, eu tenho que meio que programar esses picos e vales para tocar meu dia a dia. Sim. Se eu fizer um orçamento simplificado, que eu vou vender 12, 1 milhão por mês, vai errar muito. Agora, Marcos, você está falando muito do aquele empresário que é B2C, né? E o B2B, como é que é? O B2B, ele tem outros perfis, né? Eu tenho a maneira como eu trabalho marketing é diferente. Se eu trabalho com consumidor é uma coisa, se eu trabalho B2B é outra. Sim. Eu tenho uma coisa é o risco da pessoa física me pagando, outra coisa é o risco da pessoa jurídica me pagando. Eu tenho análise de crédito diferente, né? Eu faço análise de crédito do perfil do consumidor de uma forma, da empresa para a qual eu vendo outra. Quando eu faço B2B também eu tenho ciclos de venda mais longos. Se eu faço um B2B, dependendo da conta que eu quero pegar para mim, eu como empresário, se é uma conta importante, muitas vezes eu demoro, porque eu tenho que fazer relacionamento e testar aquele negócio. Não é uma venda de um produto que é mais fácil fazer uma propaganda ou um desconto. Sim. Então você tem ciclos diferentes para você poder pegar um cliente novo.
Tem uma questão mais reputacional também, que você demora um pouco mais para criar aquela confiança. Por outro lado, a questão do marketing, eventualmente você pode jogar ele mais tranquilo. Se eu tenho uma venda para o varejo, eventualmente eu tenho um gasto com marketing maior, Sim. e uma análise de comportamento do bolso do consumidor mais ligada à inflação e outras coisas. Sim. Um B2B tem mais a ver com o mais perfil do cara. relacionamento também, né? O B2B, né? E demora um pouco mais, né? Porque você tem que ir criando aquele relacionamento. Às vezes aquela conta que você quer pegar já está muito bem atendida por uma outra concorrente. Então, você vai definir as novas contas, cuidar bem das suas velhas contas, né? Eu sou uma pessoa B2B. Então, eu vou ter as contas que eu tenho que tentar não perder. Sim. Mas alguém Geralmente aí tem um parâmetro de quantas contas grandes é importante ter? No B2B? É bom você não ficar concentrada. Não porque ficar quando em um você só. está lá refém, você vira, né, escravo daquela conta. Sim. Então, uma conta grande, saudável, ela não deveria ter mais do que 10, 15% da sua venda total do ano. Você não deveria ter, porque ela já é grande. Sim. 10, 15% já é uma conta grande. Se esse cara corta você já sente na tua receita. Sim. Então, até uns 10%. Até uns 10%. Razoável, com uma Cada um. conta grande. E no meu orçamento do ano, eu acho interessante ter 50%, 60% das contas do ano anterior, que eu vou renovando, vou mantendo, vou nutrindo, e ter o outro ano com novas contas, mas sem concentração. Então, eu sempre estou tendo um ano mixado entre o que eu tinha de cliente antigo, cuidando dele, e o cliente novo vindo ao longo do tempo. Sim. Muitas vezes o orçamento do pessoal sai errado, onde o pessoal é muito romântico no primeiro início do ano, ele acha que vai pegar todas as contas novas do ano no primeiro trimestre. Não é verdade. Então, você vai pegar várias contas ao longo do período. Então, o cliente não vem contribuindo 12 meses de faturamento. Sim. Eu tenho um grupo que entra no primeiro trimestre, eu tenho um grupo que entra no segundo trimestre e assim por diante. Então, quando o empresário e a empresária for fazer o seu orçamento, ele tem que entender que tem uma cadência de entrada desses clientes. E ele deveria saber isso. Então, na minha operação, eu sei que eu ataco 10 clientes, eu consigo pegar 3 propostas e pegar 2 clientes de fato por trimestre. Beleza, então eu vou construir meu orçamento assim. Sim. E não assim, eu mereço. Não é eu mereço. No meu histórico eu tenho X clientes que eu converto ao longo do tempo. E aquilo vai dar um resultado final. Então eu tenho que entender qual é a métrica de trazer aquele cara, em que tempo eu trago aquele cliente e quanto de margem aquele cliente me dá também. Então é importante, esse tipo de cliente me dá dinheiro. Esse aqui, normalmente cliente estratégico que te sangra, né? Você fala aquele estratégico só para você se auto-enganar. Então, pô, esse cara não está legal, eu vou demitir ele. Não está bom para mim. Então, quando você puder ter essa noção, dizer, pô, esse tipo de cliente é bacana, eu entrego para ele uma oferta legal, ele me paga decentemente. Esse aqui me exige demais. Olha, ou vamos renovar de forma diferente o contrato, ou eu vou ter que te demitir. Porque você, como empresário, também pode demitir o seu cliente. Uhum. Sim, Você concorda, Lu? Do ponto de vista financeiro, a minha experiência também no B2B demonstra que muitos clientes eles são espremidos pelo fornecedor. Então, quando a gente fala, por exemplo, da indústria, né, temos vários clientes que fornecem para a indústria de aviões, a indústria automotiva, os prazos que para ele te pagar são muito longos. 90, 60, 120, Gal. Tem sido muito comum agora no Vale do Paraíba, por exemplo, terem alargado para 120 dias. Eu trabalhei muitos anos atendendo o segmento de saúde, hospitais, por exemplo. Eles fazem o serviço, atendem o paciente e depois isso vai para a operadora de saúde, que muitas vezes é um termo que se chama glosar. E aí ela fala que aquilo ali não está certo, pede uma correção, e aí vai para 90, para 120 dias. Então, também no B2B, essa negociação de prazos de pagamento, e eu tenho que incluir ali no meu preço o custo que eu posso ter por esse desencaixe, porque se eu vou fornecer, por exemplo, peças para uma indústria, eu vou ter que gastar bastante com mão de obra, com energia, com matéria-prima, né? E eu levo bastante tempo para eu receber aquilo ali. Então, é uma venda que eu não vou ter muito risco de crédito. São clientes bons que eu vou receber. Porém, se eu tiver uma margem apertada, né? Ou seja, o quanto sobra efetivamente, se for pequeno, eu vou ter que tomar dinheiro emprestado e aquilo ali será totalmente consumido. Por isso que quando você fala, né, dos clientes que são saudáveis, eu preciso realmente olhar quanto que esse esforço aqui está me exigindo,
quanto que eu tenho que fazer aqui de energia, de gasto efetivamente, e quanto que ele me traz. Porque aí, no final das contas, depois de passados os 120 dias que você entregou, Sim. né? Então, assim, que você emitiu a nota fiscal, mas para você emitir a nota E você fiscal... já pagou, né, essa nota, Já fez né? tudo antes. Você tem que produzir aquela matéria-prima para Sim. entregar. Então, você está falando, às vezes, de 150, de 180 dias. Então, eu preciso fazer bem esse cálculo, porque pode ser um cliente que eu não quero ter. Tem um padrão, assim, 120 dias, cobrar mais 20%? Tem alguma matemática? Sim, até o Marcos trouxe isso ali anteriormente, né? Eu preciso avaliar se eu tenho que usar o capital de terceiros ou eu tenho que consumir ali o meu caixa que eu estava reservando para outra coisa, quanto que isso vai me custar por mês? Vai me custar 2, vai me custar 3. Eu preciso colocar isso no meu custo. Tem que embutir. Sim. Senão, o serviço da dívida, ele vai me matar, porque eu não vou ter condições de arcar com aquilo ali. Sim. Né? Então, é importante que você saiba qual que é o custo do dinheiro para você, para sua empresa, e saiba colocar isso no seu preço. Então, muitas vezes existe uma intimidação. Por quê? É um contrato grande, que pode fazer muita diferença ali no ano, mas que ele vai te custar muito caro. E é por isso, né, que quando você fala para o empresário concentrar os recebimentos no CNPJ dele, que ele tenha ali garantias que ele possa dar, e, por exemplo, quando você recebe em cartão, né, são recebíveis que você consegue alavancar crédito a partir dali, você não tem essa única dependência, porque esses contratos de antecipação, eles se chamam confirming, né? Que é aquela grande empresa que fechou com um grande banco e ela está recebendo o rebate. Então, realmente, ela está ganhando 2 vezes. Sim. Ela está fazendo você trabalhar com o seu dinheiro e depois ela ganha uma parte ali daquilo que você teve que antecipar. Então, a gente, muitas vezes, acaba ali, né? Desprezando clientes menores que Sim. podem te trazer uma margem maior, um ponto de equilíbrio melhor para algo que ali, no final do dia, pode consumir ali o seu caixa. E ele é muito menos exigente. O menor, ele é sim. muito menos... Ele está mais feliz, mais fácil com você. Então, acho que essa conta sempre tem que ser vista com muito, muito carinho, muito respeito. Ela seduz, mas ela é perigosa. Com certeza. Agora, além das maquininhas, a GetNet oferece um ecossistema completo de soluções de pagamento. Tem o GetPay, que é o link de pagamento, né? Tem a antecipação de recebíveis, tem a gestão de pagamentos. Além disso, é uma parceira na capacitação dos empreendedores, criando conteúdos exclusivos sobre empreendedorismo, finanças, dicas de vendas, dicas sobre marketing. Tudo isso no blog Negócio de Sucesso e também nas redes sociais. É um mix completo para ajudar na gestão e organização financeira de negócios de todos os tamanhos e todos os setores. Agora eu queria saber o seguinte de vocês. Na visão que vocês têm, qual é a importância para o empreendedor contar com uma empresa parceira para gerenciar as suas finanças? Eu penso que é fundamental, porque quando você tem uma interlocução de confiança, quando você tem ali uma interlocução única de alguém que possa te orientar qual o melhor caminho, você se sente menos perdido e toma muito menos decisões incorretas ou contrata produtos indevidos, né? Quando a gente fala lá na RV4, a gente tem muito esse olhar, como eu posso te auxiliar de forma global, né? Como banker, a gente não sendo banker de um banco efetivamente lá, com aquele papel de gerente do banco, né, mas como um profissional do mercado, quais são as alternativas relevantes que você possui frente a uma decisão? Porque quando você acaba, né, às vezes por falta de conhecimento, eu falo com o Marco, eu vou falar com outro, e se eu não tenho educação financeira, se eu não entendo a diferença entre, por exemplo, um capital de giro, um financiamento de uma máquina, um equipamento, ou ali o uso, né, do rotativo, do cartão de crédito ou do cheque especial, eu posso pagar muito mais caro. E assim, né, Gal, quando a gente tem uma pessoa que conhece o nosso negócio, quando você efetivamente tem alguém que saiba qual que é o seu processo ali de produção, de prestação de serviço, quem são os seus fornecedores, quando conhece ali quais são as garantias que você pode dar,
fica tudo muito mais fácil. E muitos empresários, nesse momento da interlocução, não querem contar, né? Não querem contar que tem as garantias, não querem contar que tem os contratos, não querem contar que tem, às vezes, bens na pessoa física, mas tudo isso pode levar ao crédito mais barato, mais acessível, mais alongado. E quando se conta para o que é que você vai usar o dinheiro, pode ser que seja necessário negociar uma carência. Sim. Puxa, eu vou ter que primeiro investir numa nova loja que só vai começar ali a gerar recurso daqui 6 meses. E isso tudo pode ser negociado. Então, uma interlocução única faz ali a grande diferença no final do que você vai ter de êxito ou não nessa interlocução. O que você acha, Marco? Eu concordo com ela. Eu acho que você abrir demais, você não cria relevância. Acho que tem um tema de relevância. O segundo ponto, na parte de custo de operação, essa parte de antecipação de agenda e maquininha, ela é indiscutivelmente mais barata. Então, você concentrar o teu relacionamento já é um modelo que tipicamente é mais barato. Sim. Então, se você canalizar essa agenda com um adquirente, um operador específico, você tem mais relação. Sim. Eu queria puxar só um tema que a Lu comentou lá atrás, para puxar com cuidado, que é o seguinte, aquela piadinha, é só um aval. Quando você é convidado a dar um aval, tudo que você está dando é sério. Então, não é só uma hipoteca da tua casa. Quando você dá um aval, ele pode chegar em cima do seu patrimônio. Então, sempre pense na hora de você dar as garantias, mesmo assinando um aval, né? Ainda ela fez um comentário interessante do casal, às vezes a mulher que domina, o homem que domina o assunto ali e tal, mas assim, o casal está assinando, ele está botando um patrimônio em garantia. Sim. Então, é importante tá dando ciência ao outro para não estar entrando alguém numa piscina escura sem saber exatamente a razão pela qual ela está entrando. E aí, voltando aqui ao tema da operação em si, essas operações específicas de agenda de cartão, elas são bastante incentivadas. Então, comparadas a contas garantidas e outras coisas, são muito mais baratas. E fáceis, né? É fácil, dá fluxo. Sim. É fácil de monitorar. Sim. E você falou uma coisa importante, né, Gal, da gestão de pagamentos. Também existe algo que é comportamental, que as pessoas não gostam de pagar contas, especialmente quando tem pouco saldo na conta. Sim. Então, elas vão protelando e, às vezes, assim, não pagam os impostos, atrasam o pagamento de fornecedores e tudo ali tem multa, tem encargos. Também, quando eu conheço bem a minha gestão de pagamentos, quando eu concentro ali as datas de pagamento de acordo com o meu fluxo de recebimento, quando eu tenho uma ferramenta para monitorar isso, facilita a minha vida, porque eu sei que eu recebi ali, você falou, né, da sua empresa, prestadora de serviços. Eu recebi aquele valor, tenho pouco gasto, não preciso comprar a matéria-prima, porém eu vou ter um imposto a ser pago. Tem pessoas que estarão lá no mês seguinte, né? Tem toda uma questão de necessidade de produtos para você poder entregar aquele serviço. Então, quando eu faço uma gestão eficiente também de pagamentos, eu já sei que eu vou ter que pagar naquela data e eu evito ali aqueles custos invisíveis. Multas, juros, mora, às vezes é negativado e dificulta ali o acesso ao crédito, é super moroso para retirar o protesto dos cartórios, né? Sim. Então, é legal, assim, também ter essa eficiência na gestão mesmo dos pagamentos. E no final, a gestão de caixa, né? De novo. Exatamente. Sim. É isso que eu ia perguntar, qual é o papel da gestão financeira na sustentabilidade de um negócio e quais são as estratégias mais eficazes para aumentar os lucros? Como que o empreendedor pode fazer uma projeção financeira para manter o crescimento sempre saudável? Vocês podem deixar aí pelo menos 3 conselhos de melhoria na gestão financeira para que os empreendedores coloquem em prática agora mesmo, logo após o nosso episódio? Eu vou dar uma embaralhada na cabeça do empresário de propósito. Eu sou financeiro raiz, trabalho há 25 anos na área financeira. E eu vou te dizer uma coisa, o financeiro sem o planejamento, o financeiro é uma consequência do bom planejamento. Tá. Então não adianta você botar ali, eu quero vender ou ter o serviço de X milhões, dá tanto lucro. Entenda o seu negócio, né? O seu negócio, ele deságua no financeiro. Então, se eu sou um serviço, quantos clientes eu quero entrar? Qual é a minha oferta? Por que eu me diferencio? Qual é o custo associado à minha oferta? Qual é a velocidade de ganhar esse cliente? Isso tudo vai ser traduzido num DRE.
mas quem manda é o negócio. O DRE é um resultado do negócio. Sim. Então, o cliente, ele ou ela, ele tem que entender o seu planejamento, o que eles fazem, como eles se posicionam, como eles se diferenciam, como eles crescem, com que ferramenta, com que time, em que tempo. E aí aquilo vai ser traduzido num resultado financeiro, numa DRE. Aí vai fazer uma DRE, vai apurar o que eu imaginei que ia dar de receita, margem, lucro e caixa. Está dando? Se não está dando, por quê? Qual foi a premissa lá atrás que eu fiz de errado? Então, essa combinação do que eu faço, né, e como me diferencio, e a questão do DRE são duas coisas que estão sempre conectadas. Eu tenho que estar sempre revisitando essas coisas. E olhar o DRE e o caixa com uma pessoa que saiba fazer. Se não sou eu, alguém competente, meu sócio, minha esposa, meu marido, enfim, que vai estar junto ali naquela definição de para onde vamos, como vamos, com que risco tomamos, com que velocidade vamos, porque o crescimento também quebra. Sim. Sim, na minha visão aqui, os 3 conselhos, o primeiro é invista em educação financeira, porque quando você conhece ali produtos e serviços financeiros, quando você investe bem o seu dinheiro, significa que você está valorizando as suas horas de trabalho, o que você investiu de capital na sua empresa, Sim. o seu negócio e a sua vida enquanto pessoa, né, dona daquele negócio. O segundo ponto é conheça os indicadores e tenha indicadores que sejam mensuráveis. Quanto efetivamente eu quero ter de margem, qual que são aí os prazos de pagamento de recebimento, qual que é o custo do dinheiro para o meu negócio. Sem indicadores, eu não consigo medir se é um bom negócio ou se é um negócio ruim, né? Eu não consigo ter parâmetros para essa eficiência. E o último conselho é cuide do seu caixa, como eu falei, né? O fluxo de caixa é ele que pode matar um excelente negócio, um negócio bom, que aproveita uma grande oportunidade, que atende uma necessidade de mercado, mas que se autoestrangula por uma gestão ineficiente ali do caixa. Com certeza. Qual é o Instagram? Qual é o seu Instagram? como que te acha, para quem está nos assistindo aqui? Eu preciso dessa educação financeira. Como é que te acha? Meu Instagram é @LucianaIquedo. E você, Marco? @Aldas com 2 Ds, AUDDAS, _. E o site aldas.com. Tem um site também, Lu? Tem, eu vou passar da minha empresa que é rv4investimentos.com.br e tem o meu site que é lucianaiquedo.com.br. Maravilha. E o meu é Maria Gal Real, tá? Gente, até eu vou sair daqui cheia de insights sobre esse tema, mas a gente pode recapitular, né? Quais foram, assim, algumas palavras-chave, frases-chave que vocês falaram que a gente pode aqui relembrar? São vários. Educação financeira, Margem bruta, caixa líquido, DRE. lucro, DRE, sazonalidade, Conheça os seus números, educação. não indicadores. delargue, né? Tem indicadores, Sim. tenha pessoas de confiança, mas também você conheça o seu negócio. Caixa mínimo. Caixa mínimo, Essa aí você capital de giro. chegou bem no Essa- início, 90 dias. Depois eu vou verificar lá. Se você tá com 90 dias. Gestão Legal. financeira. Meu Company. financeiro é isso aí. Gestão financeira ali, efetivamente, do caixa. Sim. Maravilhoso. Olha, eu quero agradecer imensamente aqui essa conversa, esse papo aqui que foi descontraído, mas ao mesmo tempo cheio de informação, né, para quebrar aqui a nossa cabeça, mas é muito importante para a gente lidar melhor com os nossos negócios, né? Muito obrigada pela presença de vocês. Prazer, foi ótimo. Eu que agradeço, excelente, que tenhamos aí muitos negócios de sucesso. Por favor. E obrigada a você também, ouvinte. Foi uma honra trazer esse episódio tão enriquecedor para o seu negócio de sucesso. Então é isso, gente. Se inscreva, avalie, comente, porque juntos a gente vai construir uma rede de empreendedores bem-sucedidos. Até o próximo episódio.